O filme de hoje é um ótimo exercício para treinar o olho do cinéfilo a apreciar uma obra como um produto do seu tempo. Muitas coisas aqui que podem ser consideradas toscas com o olhar de hoje são, na verdade, virtudes. Eu vou chegar lá. Quem patrocinou este vídeo foi o Marcelo Fernandes, de Sorocaba, e ele o dedica ao seu filho Rodrigo, que está morando em São Paulo e faz aniversário hoje, dia 23 de outubro. Rodrigo, feliz aniversário! E o alô da vez vai para a esposa dele, Ana Paula, que não gosta do filme de hoje por conta dos Morlocks. A gente vai falar sobre os Morlocks. Se você quiser patrocinar um vídeo neste canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? Me derrubaram aqui! Vamos lá. The Time Machine, ou A Máquina do Tempo. Baseado no livro do H.G. Wells, publicado em 1895, o filme segue um homem que um dia decide testar sua máquina de tempo e vai parar num futuro onde os humanos são dominados por criaturas chamadas Morlocks. Eu falei humanos, mas são os Eloi, e aí, bom, há várias teorias sobre quem é quem, divisão de classe. Eu vou chegar, eu tô falando muito isso, né, de eu vou chegar lá. Eu lembro de algo que eu sei que eu quero falar em outro momento, aí não resisto, falo, não quero terminar o raciocínio eu vou tentar de reduzir isso. A direção é do George Pell, que também era produtor de filmes de ficção científica. Ele produziu O Fim do Mundo, de 51, que é legal, Guerra dos Mundos, de 53, que é um clássico, também adaptado da obra do H.G. Wells. Este não foi o primeiro filme a brincar com o conceito de viagem no tempo, mas foi o filme que popularizou o subgênero, mais ou menos o que o filme A Noite dos Mortos-Vivos, de 68, do Romero, fez para o subgênero dos zumbis. Tinha alguns filmes com zumbis nos anos 20, uma outra coisinha ali, tananã, mas esse foi o filme que falou, ok, tinha filme de viagem no tempo antes e depois, mais ou menos a mesma coisa. E o diretor faz muitas coisas certas, o ritmo, por exemplo, passa certinho, tem muitas coisas criativas para tentar contornar problemas de orçamento e problemas de falta de tecnologia, tem coisa que eles ainda não tinham como fazer. Eu gosto da narrativa de uma história dentro de uma história, gosto da maneira como no final essa história se perpetua, ela continua, fica uma sensação de, ok, não acabou aqui, né? Estamos apenas num passo. O que será que ele vai aprontar? Para onde ele vai? Ele vai salvar a humanidade? Ele vai conseguir? O que ele testemunhou vai influenciar e fica uma sensação gostosinha. Eu gosto do senso de humor que o diretor coloca no filme, é pouca coisa, mas tá lá e é engraçadinho. Uma ceninha no começo onde eles estão esperando, os amigos dele estão esperando, e aí um pergunta pro outro, você sabe que horas são? E o outro vai olhar e tem 40 relógios na parede, aí ele dá uma risadinha, esse tipo de coisa, eu adoro ceninhas assim. O tom também não oscila muito, o ato final cai um pouquinho pro Salvador, aventureiro, mas é bem consistente, a montagem é boa, a edição nem tanto, tem uns 2 ou 3 cortes esquisitos ali, logo no comecinho, quando ele tá na mesa, que é bem notável a falta de continuidade. Eu gosto da maioria das soluções que ele encontra para representar a passagem de tempo, tem a sacada do manequim, que vai mudando de figurino de acordo com a época no tempo onde ele tá, você só fica pensando se em momento algum nessas décadas, né, ninguém inclinou o manequim ou trocou de modelo, só eu tirei... Cuidado comigo, dou a cabeçada essa ponta de queixo. É o tipo de filme que você precisa relaxar e curtir, porque se você começar a analisar, é algo que eu tenho o péssimo hábito de fazer mesmo sabendo o tipo de filme que eu tô vendo, ele começa a piorar. A maioria dos problemas, entre aspas, que eu tenho com esse filme são nesse sentido, quando eu me pego avaliando, analisando e me irritando com coisas que eu não deveria. Mas há outras coisas que poderiam sim ser melhoradas, aí não é uma questão de é dos anos 60, não tinha dinheiro, não tinha tecnologia, não. Coisinhas que você pode arrumar no roteiro, como por exemplo, a total falta de explicação de como a máquina funciona. E eu não precisava de muita coisa, não. Mesmo que no livro também não tenha, poderiam ter modernizado um pouco qualquer coisa.
qualquer teoria maluca de cientista, só pra não deixar a cena onde ele fala pros amigos tão casual, tão apática. Ele chega, galera, tá vendo isso aqui? É um modelo de uma máquina do tempo, mas funciona, quer ver? Empresta seu charuto, desaparece todo mundo. E depois, eu tenho umas verdades, eu acho que eu vou usar. Não sei se é uma boa ideia, mas, né, a vida é sua. E o cara tá falando uma máquina no tempo. Então, o máximo que ele fala é, porque nós sabemos que existem 3 dimensões. Mas é na 4ª dimensão que nós atravessaríamos o tempo, e através disso eu construirei uma máquina. Isso me incomoda um tiquinho também, podiam ter inventado lá um dia, um raio bateu numa barata que sumiu e apareceu, mas era uma barata mais velha, mas parecia que qualquer coisa. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Outra coisa que me incomoda um tiquinho, que é uma decisão narrativa consciente, mas eu nunca gostei em filmes dos anos 40, 60 e hoje, são as narrações óbvias, quando há uma narração de algo que você literalmente está vendo acontecer. Eu estava sentindo muito calor e com a testa suando. Aí ele... Eu empurrei a alavanca. Aí ele... Eu sei, eu tô vendo. Dito isso, o design da máquina do tempo é sensacional, eu acho muito doido. Seria talvez a última coisa que eu imaginasse, né? Imagina uma máquina do... outros filmes também já, mas esse é de 60, né? Esse foi o primeiro, quase o primeiro. Eu pensei em Bill e Ted agora, que era uma cabine telefônica, um carro no De Volta ao Futuro. Mas, velho, é muito doido. Pra fechar, e aí é meio que uma continuação da outra reclamação, é que a motivação dele para querer viajar no tempo, para ter construído essa máquina que funciona assim, é meio assim, eu acho que eu nasci na época errada, não sei. Eles tentaram arrumar isso no remake, dando uma perda para ele, né? Mas também não é a melhor coisa, né? Botar uma personagem para morrer só para ele ter uma motivação, mas podiam ter arrumado com algo diferente. Aqui, tá bom, né? Você tá infeliz na sua existência e quer viajar, mas é uma coisinha assim que justifica toda a jornada dele. Tem algumas cenas que são toscas, mas aí já cai no tosco bom. Eu me divirto muito vendo esse filme. Por exemplo, tem uma que é uma das primeiras vezes que um Warlock pega a mulher você acha que nem vê o Morlock, ele tá meio escondido por uma planta, mas ele vai correndo atrás, o Morlock fica, porque, né, estúdio, e eles não podiam mostrar ainda, e a movimentação de câmera tinha que ser limitada para dar a ilusão de mais espaço, e ela meio que volta, e ela não sabe o que fazer com o corpo. Não sei se ela não teve direção, enfim, ela volta meio cambaleando, aí metade cai, metade levanta, e põe a mão como se estivesse machucado, aí o corte não tá mais lá, e aí... They're gone. Are you all right? Outra é quando uma porta metálica grandona fecha, ele não consegue entrar para pegar a máquina dele, ele pega uma pedrinha e... você fala, sério? Aí mais pra frente essa mesma porta tá aberta por algum motivo e depois fecha de novo por algum motivo quando ele tá quase indo embora. Eu não vi ninguém, né? Eu não vi ninguém pulando aquela porta. Eu acho os efeitos especiais e visuais desse filme um barato, mas é o tipo de coisa que se meu filho assistir, ele vai falar, papa. Uma parte legal da história é que sempre que ele vai pro futuro, ele termina numa zona de conflito, numa guerra. Algumas que existiram, outras inventadas. Ele vai para os anos 60, tá rolando uma guerra, tem até uma explosão. E aí, para registrar esses momentos, tem uns carrinhos de brinquedo, umas maquetes, umas marionetes, uma lava, devia ser groselha com alguma coisa. Eu acho um barato porque vende o que precisa. Eu compro que ele estava lá, teve uma explosão, destruiu tudo, ele voltou para a máquina. Não me tira do filme em absoluto. Esses seriam efeitos práticos. Já no campo dos efeitos visuais, tem umas justaposições. Uma coisa quando eles colocam, sei lá, a estátua, né, da civilização, é tosco, mas tá. Agora tem umas justaposições de 2 ambientes. Ao mesmo tempo que é difícil de ver hoje, concorreu ao Oscar, melhores efeitos visuais. Então é aquela coisa, você tem que saber se colocar em 1960. E eu acho que faz parte do charme do filme, tanto que o remake é bem mais bonito esteticamente, os Morlocks são mais assustadores, e tudo, né, os efeitos visuais é tudo muito melhor, mas o filme é objetivamente inferior. Vamos falar dos Morlocks. Eu gosto pra caramba deles, já vou deixar claro aqui no meu posicionamento. Consigo ver como algumas pessoas podem achar tosco ou anticlimático, até meio bobão. Lembra, quando você bate o olho a primeira vez, ainda mais se você
tá vendo o filme, né, hoje em dia, você vai ver meio que um cosplay ruim de Blanca, só que não verde, uma coisa meio Power Ranger. Changeman, lembra do Changeman, né? Power Rangers nada, Changeman tinha esses monstrenhos nessa linha. Ele apareceu de novo! E eles entram naquilo que eu falei agora há pouco. Quanto mais você olhar e interpretar, talvez mais problemático fique. Porque, ok, eles funcionam como um elemento de horror muito bem. Pena que o filme usa muito pouco isso. Tem uma cena onde vários estão aglomerados se aproximando deles e você vê os olhos brilhando e tem uma vibe de Noite dos Mortos-Vivos quase. Quando eles usam os olhos que brilham na sombra e você não vê tudo também, é bem atmosférico, tem um quase jump scare, onde ela vai correndo e aparece. Mas quando você começa a olhar, eles pegaram, acho que eram lutadores de wrestling americano, posso estar errado, mas pessoas mais baixas para deixar o protagonista alto. Então eles não são muito imponentes, sabem usar um chicote, mas não parecem muito evoluídos também. Você começa a questionar como eles conseguiram escravizar essas pessoas. Porque ao mesmo tempo em que o filme funciona como uma alegoria para a diferença de classes, né, onde os Morlocks seriam a classe trabalhadora, a classe explorada, e os catatônicos lá do cabelinho seriam a classe, a burguesia alienada que não sabe o que está acontecendo no mundo. Só que ao mesmo tempo os Morlocks são a classe dominante, porque eles jantam os outros. Ai, que delícia! Mas eu tenho dificuldade de comprá-los como uma grande ameaça. Tem uma cena que um dos carinhas, né, do cabelinho, eles meio que sai dos Eloy, ele meio que sai do transe, eles estão meio que em transe, né? E ele dá não é nem um soco, é uma antebraçada, assim, puf, e o cara, desmaia. Aí você fala, velho, vocês não conseguem enfrentar esses caras. Tem a questão da máscara inexpressiva, dá pra achar muitas tosquices, mas eu gosto dos Morlocks pra caramba. Bem mais do que aquelas coisas horrorosas no remake. É um filme muito particular porque ele tem elementos de quase filme B, você precisa relaxar pra curtir, não se permitir analisar tanta coisa, olhar com um olhar tão rígido, mas ao mesmo tempo ele tem camadas, ele tem alegorias, dá pra fazer uma interpretação mais profunda da história. Eu só acho que ele, às vezes, omite muita coisa, te convida a fazer algo que você talvez não deveria, que é analisar um filme assim profundamente. O que aconteceu com os Eloy? Por que eles têm esses cabelinhos daquele jeito? O que aconteceu? Quem corta o cabelo deles? Deixa eu ajeitar meu cabelinho. Como foi o processo? O que aconteceu exatamente para deixá-los alienados daquele jeito? Como é? Sabe, eu fico querendo mais e o filme não me dá. Mas é intrigante pra caramba e é uma intriga que começa muito bem. Eu gosto bastante da cena que ela tá se afogando e tá todo mundo sentado assim, de boa, ignorando. E aí ele vai lá, inclusive quando ele tá salvando ela, é um planão fechado. Deve ter sido gravado num tanque, num estúdio. Dá pra ver claramente que naquele plano ele não tá lá no Rio. E aí ele sai perguntando, ninguém vai fazer nada e você tá com ele. Meu Deus, por que vocês... Sabe, é super intrigante, assim, a forma como a cena é composta. A pessoa tá lá... E aí você pode avaliar de várias maneiras. Será que ela estava mesmo se afogando? Será que ela... Eu já vi gente falando que é uma espécie de ritual de acasalamento, porque você vê muitas pessoas em duplas, né? Depois de uma cena maior onde eles estão comendo, você vê casaizinhos, grupinhos e ela tá sozinha. Então ela podia estar fazendo algo nesse sentido. É muito doido. Eu gosto do Rod Taylor fazendo o protagonista. No começo, eu acho ele sempre meio morno. Há momentos onde ele tá falando que nasceu na época errada e tá falando como um cientista que criou algo inacreditável e a expressão dele muda pouco. Aos poucos eu fui entrando na cadência dele e a curiosidade foi passando, fui comprando mais e aí ele se solta e depois vira o grande salvador e ele carrega o filme. A Yvette Mimieux tá mais ou menos aqui, acho que é o do primeiro filme da carreira dela, tava começando. Tá certo que a personagem é daquele, né, das catatônicas, pouco expressiva, então isso acaba servindo, mas ela não faz nada demais aqui. Eu gosto do Alan Young, apesar das inacreditáveis coincidências, né? Ele tinha um amigo, aí ele viaja no futuro, encontra o filho dele, que ele acha que é ele, aí eles têm um diálogo bonitinho. Aí ele viaja de novo, aí ele tá velhinho e ele lembra, o melhor é ele lembrar, você é aquele cara com uma roupa estranha, tá aqui. Mas é legal porque as cenas são muito bonitas. Outra coisa legal aqui é o fato da história se passar no finalzinho do século XIX, então
Isso deixa o filme menos datado do que aqueles efeitos especiais que eram maravilhosos e hoje são horrorosos podem sugerir. No final das contas, A Máquina do Tempo é um clássico imperfeito. Nota 7,9. Marcelo, obrigado pelo patrocínio. Rodrigo, feliz aniversário mais uma vez. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.